Oi, tudo bem, pessoal? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a alma dos animais, sobre se os animais têm alma, se não têm alma, se nós já fomos animais, se nós não fomos animais, uh, se animais têm inteligência, se animais têm princípio inteligente ou se não têm princípio inteligente. É muito questionado isso, né? E eu andei dando uma pesquisada para falar um pouquinho sobre isso, sobre a alma dos animais, sobre animais e espiritismo. Vocês sabem que eu sou espírita e eu andei dando uma pesquisada num canal, como é que é o nome do canal? Ai, depois eu passo para vocês, tá? O nome do canal. Bom, fala sobre Allan Kardec nesse canal, o canal é da FEB, tá? É um canal bem sério, tá? A gente sabe que as ideias, que tem o plano espiritual e que, que o Kardec fez o livro dos Espíritos, fez o Evangelho segundo o Espiritismo, fez a Gênese, fez o Céu e o Inferno, fez o livro dos Médiuns, mas tudo foi ditado as ideias não são de Kardec, são dos Espíritos, tá? São do mundo espiritual, dos Espíritos, não é do Kardec próprio, não foi as ideias dele. E os Espíritos que fizeram, eles lá no mundo espiritual, eles não sabem tudo, tá? Não é porque eles estão lá no mundo espiritual que eles sabem tudo. É como se estivesse aqui. Aqui, uns sabem uma coisa, outros sabem outras, tá? Mas ninguém sabe tudo lá, não é isso? Que sabem tudo, que são o máximo da inteligência. Então, conforme era ditado, uns sabiam umas coisas, sabiam outras. E foi sendo ditado conforme a época, a evolução e o que eles sabiam. Então, sobre os animais, que a gente está falando, principalmente é o assunto de hoje, não se sabia muita coisa naquela época também, tá? Por isso que foi aos poucos sendo falado. Então, no primeiro livro dos Espíritos, se pergunta sobre os animais se a gente, se eles tinham um princípio inteligente, se eles tinham alma. Se fala que eles têm uma alma, um princípio inteligente, sim. Porém, se pergunta no primeiro livro se nós, se os animais um dia teriam alma humana. E diz que não. No primeiro livro diz que não. Só que o primeiro livro dos Espíritos foi feito em 57. E ele, na França, tá? E ele teve 500 e poucas questões, tá? E esse foi o primeiro livro dos Espíritos. E o segundo livro dos Espíritos, para quem não sabe, foi em 60, que é o que nós temos até hoje, e tem 1000 e poucas questões. Esse já fala uma resposta mais dúbia, porque a verdade, uns falavam que os animais viriam a ser uma humana depois, e outros diziam que não, uns espíritos diziam que não. Então Kardec preferiu deixar uma resposta dúbia, assim, não dizer, só disse, botou assim, uns que era uma alma, que tinha uma alma, porém inferior, tá? Kardec botou uma resposta dúbia porque ele não quis a certeza de nada, porque nem eles tinham certeza de nada, como é que ele ia botar? Então Kardec foi muito sábio nisso e não colocou, porque a verdade não se tinha certeza de nada, tá? Sobre os animais que eu tô falando. Então, em 60, que foi o livro dos espíritos que nós temos até agora, tá? Que eles teriam uma alma, sim, eles têm um princípio inteligente, têm uma alma, porém inferior à nossa. Isso é claro, né? Inferior à nossa alma. O animal, ele tem um princípio inteligente, mas não é como o nosso, tá? Ele tem uma alma. Aí, em 63, tá? Foi para conclusão, tá? Depois da teoria da evolução da espécie por Darwin, tá? Depois da teoria da evolução, depois que passou essa teoria da evolução, em 65, uma revista espírita, Kardec colocou, enfim, a conclusão que sim, a alma animal, depois de ser animal, ela também seria uma alma humana. Primeiro ela seria mineral, ela passaria por vegetal, ela passaria por animal e depois ela seria alma humana, tá? Então, só para explicar que todos passariam por essa etapa, tá? Só para explicar, quem às vezes fala
como se o animal fosse nada, né? Só para deixar isso bem claro, tá? Que a gente passa por todas as espécies e vem evoluindo, tá bom? Claro que a alma animal é inferior à humana, exatamente, mas eles têm alma, eles têm princípio inteligente, não como nós já raciocinamos, nós já temos a moral desenvolvida, né? Nós temos esse princípio da moral desenvolvidas, temos que ter, né? Desenvolvida, uns ainda tem pouca, né? Desenvolvida, até eu vi esses dias um caso de que atiraram não sei quantos tiros num cachorro, pessoas se matam entre si, então acho que a moral tá bem pouco desenvolvida, né? Que até os bichinhos se protegem, né? Se amam mais do que o ser humano, uns matam os outros, né? Então nossa moral ainda tá pouco desenvolvida, mas só para deixar claro que tem sim, que eles têm alma, que eles têm princípio inteligente e que sim, no princípio evolutivo vem o mineral, o vegetal, o animal e depois a alma humana. Claro que os animais são inferiores a nós, a alma ainda é inferior a nós, mas eles têm o princípio inteligente, sim, claro que não igual a nós, né? Isso a gente sabe. Então cuidem do animalzinho de vocês, cuidem porque ele está em processo de evolução, assim como nós, tá? Um beijo, uma boa tarde para vocês. Fiquem com Deus.